Começo essa apresentação estabelecendo o contexto em que surge a proposição Dança do Carrinho e as Pequenas Cutucadas. Eu, Jackson Carboneiro e Antônio Carboneiro mantemos um museu de resgates na Vila dos Papeleiros desde 2019. A vila é uma comunidade que vive da reciclagem e coleta de resíduos sólidos próximo ao centro de Porto Alegre, na região do Quarto Distrito. Ao longo dos últimos anos, temos recolhido objetos descartados nas calçadas e lixeiras da cidade, fotografias, pinturas, selos, moedas, câmeras e telefones antigos, para pensar a partir disso que foi nomeado lixo por outros. Em dezembro de 2021, fomos convidados para participar de uma exposição coletiva em Centro Cultural na cidade de Porto Alegre, no Vila Flores. O lugar é uma mistura de centro cultural e coworking na região também do Quarto Distrito. O primeiro modelo de negócio na cidade que usou os conceitos daquilo que hoje chamamos de hub de negócios. Um ambiente compartilhado entre empresas de programação, artistas, artesãos, músicos, cafeteria e uma programação cultural que acontece de tempos em tempos para movimentar o lugar. Jackson e Antônio são moradores da Vila dos Papeleiros e trabalhamos juntos no território de catadores e recicladores. O Quarto Distrito é o lugar que, durante anos, teve a menor densidade demográfica da cidade e sofre hoje com a especulação imobiliária crescente nos últimos anos. Somos vizinhos. Ambos são vila, mas a dos Papeleiros é símbolo da reciclagem e território de pessoas em situação de vulnerabilidade social, usuários de crack, policiais que representam a quase única presença do Estado por ali. A outra vila é frequentada por uma comunidade de classe média vinda dos seus bairros de origem, Bonfim, Moinhos e Cidade Baixa. Preparamos uma instalação com rolo de papel e carimbos que produzimos no museu a partir de frases como reciclar é arte, lixo não existe e o museu é o lugar das coisas extintas. A proposta era que as pessoas pudessem interagir com os materiais. No domingo à tarde, havia uma roda de conversa da qual Antônio participaria. Combinamos de sair da VP e ir juntos para o Vila Flores caminhando. Passamos no galpão de reciclagem e colocamos duas bandeiras envolvendo o carrinho de papeleiro para levar conosco. Uma com a frase lixo na rua não tem dono e outra largo a droga, não largo a reciclagem. Duas frases ouvidas por nós em contextos diferentes de conversas com o pessoal da reciclagem. Logo na chegada, tivemos que nos identificar para o segurança, que chamou alguém da organização para definir como entraríamos com o carrinho. Ele é um objeto de ferro de 1,5 m de largura e mais de 2 de comprimento. Como o evento já estava acontecendo, era difícil andar com ele entre as pessoas para posicioná-lo no pátio central. Foi nesse momento que começou uma dança que permaneceria por todo o resto da tarde, um vai e vem com ajudantes pedindo passagem entre pessoas e barris de chope na entrada de automóveis do prédio. Estacionamos no pátio interno. Apesar do esforço de acolhimento, percebia-se um certo desconforto sobre a organização ou desorganização espacial que aquele objeto gerava. Depois da primeira manobra e curva para a entrada, pediram que deslocássemos um pouco mais para frente e em ângulo menos atravessado no pátio. Algum tempo depois, para a direita, com o fim de abrir espaço para uma roda de conversa. Interpelados novamente, demos passagem a uma mesa, nova manobra. Foi assim até que nos sugeriram levar a nossa escultura para dentro do galpão reservado às exposições. A partir daquele momento, para alívio geral, nossa escultura bandeira-ferramenta encontrava-se em lugar expositivo, mas não sem antes atravessar toda a função e desviar o foco da roda de conversa que acontecia ao lado. Uma dança poética de pequenas cutucadas. Mas o que é essa cutucada? Na rede social Facebook, cutucar popularizou-se como uma forma de chamar a atenção de alguém que se está interessado. Na vida fora das redes, e bem antes delas, é um leve empurrão, algo que faz balançar, mas não tira do ponto de equilíbrio. Ela não é direta e frontal. Essa sutileza da cutucada faz com que o tempo de resposta se estenda. Demorou para que toda aquela função e dança do carrinho fossem solucionadas colocando no lugar de exposição. Demorou o tempo necessário para que as pessoas definissem, afinal, o que era aquilo. Uma ferramenta de trabalho, escultura, porta-bandeiras. Não sabíamos como as pessoas reagiriam quando propusemos ir puxando o carrinho, mas intuímos que algo aconteceria
e poderia ser interessante. Para usar um questionamento do artista e pesquisador Hélio Fervenza, o visível de uma proposição em artes não seria como um anzol que pesca o que não se mostra? Nesse sentido, a obra não seria o objeto em si, mas o que pode ocorrer no momento de sua entrega, ou mesmo após, diálogos, observações, ideias, reações. O contexto de apresentação torna-se, assim, tão ou mais importante. No nosso caso, a apresentação, proposição e contextos definem de que forma um carrinho de papeleiro pode ser percebido, como arte ou como ferramenta de trabalho. Os contextos que transformam o carrinho em arte são momentâneos e deixam uma abertura para pensar se aquilo é obra ou não. Sobre as nossas frases, largo a droga, não largo a reciclagem, é uma que transformamos em bandeira e estava no carrinho durante a tarde de dança no Vila Flores. A declaração é desveladora da multiplicidade do que são as identidades da VP. De um lado, a renda da reciclagem pode virar droga, o crack, ao mesmo tempo que se mantém uma hierarquia em que trabalho é prioridade. Lixo na rua não tem dono foi coletada de um cartaz durante protesto em que catadores denunciavam a proibição de recolher o lixo das calçadas impingida pelo poder público municipal. Pensar lixo e dono dessa forma parece estranho. Quem quer ser dono de lixo? Queremos nos desfazer do lixo. O vermelho dessas bandeiras lembra também a bandeira de Hélio Oiticica, seja marginal, seja herói. A frase com as palavras herói e marginal em relação aponta também para a semelhança da diferença entre drogado e reciclador. O drogado é um marginal, o reciclador, um herói digno que cuida bravamente da cidade e do meio ambiente. Assimetrias aproximadas, duas palavras que parecem fazer oposição, mas que convivem como complementares ali, na bandeira de Oiticica e na nossa. Daquilo que a ética senso comum coloca como contrapontos, um trabalhador e um independente químico, a vida aproxima, os ouvidos escutam e a arte lê. Mas o que acontece, acontece dentro de nós. O filósofo Slavoj Žižek, no livro Acontecimento, uma viagem filosófica através de um conceito, traz perspectivas que apontam para algo que, além do exterior, acontece dentro de nós. O que acontece ali não é apenas o carrinho de papeleiro no meio do caminho. De fato, o acontecimento está no desconforto, na dificuldade de classificação daquele objeto-movimento. O carrinho dança porque algo já aconteceu. E o que aconteceu? Um ataque ao espírito da subjetividade humana, que é o de separar e tratar como autônomo aquilo que, na realidade, é parte de uma unidade orgânica, diria Zizek. Separar as coisas da arte das outras do mundo, classificar, definir, colocar nos devidos lugares, foi o que não aconteceu na dança do carrinho. Se o acontecimento pode ser fundamentalmente algo que se passa no sujeito, é também o conjunto de coisas dizíveis. O acontecimento é aquilo que do mundo, do choque com o mundo, conseguimos formular enquanto sentido, pensamento e linguagem. Teríamos aí que sim, apesar de tombados pelas coisas que nos acontecem, buscamos o que podemos criar de sentido no caminho. Imagino que não é possível, talvez não seja desejável, medir o que dessas pequenas cutucadas podem ter de acontecimento, de algo que possa produzir sentidos, ser criado a partir do contato. E qual parte disso é puro choque? Qual parte é potência de se consumar como acontecimento, experiência e linguagem? O poeta Vali Salomão, no livro Hélio Oiticica, Qual é o Parangolé, afirma que o artista sabia que uma coisa nomeada é uma coisa morta. Há algo de brutalista em vários trabalhos e que nada tem de decorativo e polido, ainda dizia Salomão. Esse brutalismo que aponta Salomão ressoa no caminho do papeleiro enquanto ele se movimenta pela avenida e no pátio central. Enquanto algumas pessoas debatem corpos para desviar e outras debatem internamente para encontrar um lugar para ele. Quando as portas do espaço expositivo se abrem, não é mais o carrinho que entra, é a coisa morta.